Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos. Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos porque o Senhor é Deus. O Senhor é nosso Pai Celestial e o Senhor é aquele que nos ajuda. O Senhor sempre perdoa os nossos pecados e as nossas faltas. E o Senhor sempre nos lava no sangue de Jesus. Por isso, Pai, quero te pedir que o Senhor venha nos ajudar mais uma vez nesta manhã, através dessa fala, que o Teu Espírito Santo, que é o nosso fiel amigo e companheiro, venha nos lembrar, Senhor, de coisas que o Senhor queira que nós falemos. Abençoa cada pessoa que está assistindo, que vai assistir, e que eles possam ser tocados por Ti, Pai. Dá-nos graça para que possamos, Senhor, não somente chegar aos corações das pessoas, mas agradar a Ti. Te damos graças por tudo, Pai, e o fazemos em o nome de Jesus, Teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus. Muito bem, nós vamos entrar no assunto, né? É um assunto muito interessante. Nós estamos falando sobre a depressão. A semana passada nós falamos o que é depressão. Estivemos explicando, né, sobre o que é depressão. E hoje nós vamos estar falando sobre outras coisas. E é uma pergunta aqui. A pergunta é: existem diferentes tipos de depressão, né? Para muitas pessoas só existe uma depressão, mas existem vários tipos de depressão, né? Vários tipos. E nós conseguimos encontrar 10 diferentes tipos dentro desta área da depressão. Mas você nunca se esqueça que depressão é doença da alma. Primeiro, partindo daí. Não pode se esquecer. Tá bom? E vamos então ver aqui algumas explicações técnicas e clínicas. Nós vamos estar falando primeiro sobre isso. Depois tem a parte bíblica. Nós vamos entrar também com parte bíblica, etc. Mas vamos aqui. Apesar de comuns, que para quem está comigo da rádio está podendo ver e assistir ali. Apesar de comuns, existem vários tipos de depressão que podem tomar diferentes rumos. Olha aí. Os sinais e sintomas variam em número, momento de aparecimento, gravidade e persistência. Mas, em geral, são bastante semelhantes. Dado que os diferentes subtipos de depressão, viu? Está dentro da depressão tudo isso, podem requerer tratamento diferente. O seu médico poderá requerer indicar qual tipo específico que o está a afetar. Existem também diferenças na forma como os indivíduos experienciam a depressão e exprimem os sintomas, dependendo da idade, gênero e cultura. Então dá para entender que dentro desse problema que é uma enfermidade da alma, existem o quê? Diferentes reações. É o que nos mostra, né? São vários tipos que estão dentro da depressão, dentro dessa enfermidade chamada da alma. E não importa, né? Então é importante que todo ser humano que tenha esse tipo de problema comece a buscar primeiramente Deus, óbvio, e também, se for necessário, ajuda clínica, um médico, psicólogo, psiquiatra, enfim, pessoas do ramo, porque às vezes também é necessário, né?
Têm sido utilizados muitos nomes para descrever as várias formas de depressão. Depressão neurótica, reativa ou minor são designações clínicas comuns de perturbação que se diz terem uma natureza psicológica, sendo tratáveis principalmente através da psicoterapia. É uma coisa que está dentro da mente. Ora, por outro lado, as depressões somáticas e psicóticas estão associadas a desequilíbrios químicos e são tratadas medicamente. Estes termos são principalmente utilizados pelos profissionais da saúde mental. Aqui é um ponto bem interessante, né? Quem estuda, né, esse problema da mente, dizem também que pode ser falta de líquido. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Nunca. Apesar de que o nosso cérebro, em vida, ele fica cheio. Fica cheio. Que nem uma bexiga cheia. E quando a pessoa morre, ele murcha. Se encolhe. Isso é interessante, né? Agora, eu nunca ouvi dizer isso. Há desequilíbrios químicos que também pode ocasionar isso. Eu nunca tinha ouvido falar isso. Mas tudo bem, né? Estamos aqui para aprender também. Um pouquinho mais. Então, nós sabemos que a depressão ela está aí. Está atuando hoje em muitas pessoas, em muitas vidas. E principalmente dentro das igrejas. Pastores, pastoras, missionárias, enfim. E tem sido um transtorno, né? Porque muitos casos também requer acompanhamento clínico. Mas na doença da alma, sim, também. Mas às vezes o caso necessita realmente um acompanhamento clínico de um psicólogo, psiquiatra, enfim. Tá certo? Você vai vendo comigo, quem está na rádio, que estamos mostrando. Agora vamos aqui. Nós vamos começar a ver, né? Vamos começar a ver alguns pontos da depressão. Alguns pontos. Vamos falar pelo menos 4 hoje. Foi o que eu acho que eu falei hoje. O primeiro ponto que nós vamos observar aqui é o episódio depressivo. Mais para frente, um pouquinho mais para frente, depois que acabar aqui, nós vamos ver parte bíblica. Que tem parte bíblica, óbvio, né? Isso aqui é parte técnica, parte clínica. Agora veja esse episódio depressivo. A forma mais comum e típica de depressão é o episódio depressivo. Um episódio depressivo simples ocorre ao longo das semanas e anos, manifestando-se através de uma combinação de sintomas, mas sempre com uma duração superior a 2 semanas. De repente você bate o olho e fala, fulano, fulana, né? Você lembra de alguém que está vivendo esse momento, né? Os episódios depressivos simples são descritos como unipolar, né? Unipolar. Aproximadamente 1/3 das pessoas afetadas experimentam apenas um episódio ou fase ao longo da sua vida. No entanto, se a pessoa não recebe tratamento adequado para a depressão, existe um grande risco de poder ocorrer episódios depressivos recorrentes no futuro. Veja bem que a coisa não é brincadeira.
Os episódios de depressão são sempre incapacitantes, com maior ou menor grau. Às vezes a gente conversa com pessoas, né, que passaram por um problema desse, né? Tem outros que ainda estão vivendo um problema desse. Mas eu às vezes me ponho a pensar. E você falar com uma pessoa que tem depressão é muito difícil quando ela não aceita as coisas verdadeiras. Quando se fala de depressão, está falando de doença da mente. Não está louco, mas a mente está totalmente desorganizada. É como se estivesse sem rumo. Um momento se equilibra e de repente está todo desequilibrado. E vamos ver aqui em outros casos que realmente é uma coisa bem séria isso. No início, quando começou a aparecer esse problema, né? Os homens da saúde, na verdade, eles não sabiam como lidar, porque é uma doença da alma que afeta reações no corpo. Lógico. Às vezes a pessoa está com depressão, ela não quer comer. E se não come, vocês já sabem, né? Enfim. Mas tudo parte da mente. Porque a nossa mente é onde também se aloja a alma. Então a alma está aí. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia se apresenta como o melhor remédio que o homem pode ter. É o que se apresenta a Bíblia. A Bíblia se apresenta como comida, como água, né, como pão, né? A Bíblia se apresenta como refúgio. Só que hoje o que nós observamos é que pessoas não querem saber da palavra de Deus. E por outro lado, nós olhamos e vemos que, como Jesus disse, que o diabo está aí, governando esse mundo. Ele veio para roubar, matar e destruir. Quer dizer, então, nós sempre somos atacados na nossa mente, né? E nós não podemos nos esquecer da palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus preenche o nosso físico, a nossa mente, o nosso corpo, pouco espaço vai sobrar para outras coisas. Agora, se é um problema clínico, tem que ser acompanhado por um clínico. Óbvio. Não pode simplesmente abandonar a pessoa e deixar que somente Deus. Não, aí estão os médicos, né, os psicólogos, etc. Existem casos de pessoas que precisam de acompanhamento clínico. Também. Né? Como chamam de terapia. Porque acontece de várias formas. Porque a nossa mente é onde está a alma, né? Ela é sensível. Sensível. E quando ela fica sobrecarregada de coisas que, na verdade, não alimenta o espírito, né? Porque a alma é alimentada também pelo espírito. Né? Assim como a carne também é alimentada pela alma. Né? A carne também, porque a alma às vezes quer fazer coisas da carne, né? Você já entendeu? A Bíblia fala sobre isso, gente. Está aí. Uma guerra que existe entre a alma e o espírito. Né? Eles pelejam para governar o corpo. Então você começa a entender que a nossa mente ela tem que estar ocupada com as coisas de Deus. E olhando para isso aqui, olhando para a depressão, me passam muitas coisas na cabeça. Nós vamos ver mais para frente parte espiritual também. E aqui você está vendo o episódio depressivo, né? E esse episódio depressivo ele pode ser curto como pode ser longo. Um episódio depressivo. Muitas pessoas na Terra hoje, muitos, vivem esse problema. E o interessante é que
Isso tem afetado todos os níveis da humanidade. Não importa se é rico, se é pobre, se é branco, se é preto, se é gordo, se é magro, se é crente, se não é crente. Não importa. Mas quando se fala de crente, aí se pega um pouco mais, né? Porque, poxa, a pessoa é crente, né? O que será que aconteceu? Tem que ver o transfundo da história dessa pessoa. Porque as circunstâncias negativas também afetam. E muito. Mas temos que estar calçados com a palavra. Né? Calçados. Vamos ver aqui um outro ponto bem interessante. Ponto 2, que está aí na tela da rádio, é perturbação depressiva recorrente. Isso tudo que eu estou comentando com vocês, isso está dentro da área da depressão. E são pontos, ramificações da depressão. Então a depressão ela não tem só um modelo, só um modo de atuar nas pessoas. Tem vários modos. E essa aqui é a perturbação depressiva recorrente. Quando um episódio depressivo se repete, falamos de perturbação depressiva recorrente ou perturbação depressiva major. Major. Esta inicia-se habitualmente durante a adolescência ou no início da idade adulta. Então você presta atenção que as crianças também podem ter depressão. Né? Pode. Porque se você prestar atenção, um bebê, por exemplo, né? Não digo quando nasce, 3, 4 meses, depois dos 6 meses para frente, que ele se dá conta que existe uma rotina na vida dele, ou dela, do bebê, eles reclamam. Né? Eles reclamam. E a forma de reclamar deles é chorar. Chora se está precisando trocar fralda, chora porque quer mamar, etc. Então já tem as reações. Então, isso vem desenvolvendo nas crianças, né? A sua forma de ser. Porque todos nós temos problemas. Todos nós precisamos de alguma coisa. Todos nós. É muito interessante a vida. A vida é interessante. E todo mundo pega a sua manha. Agora, os indivíduos com este tipo de depressão recidente experienciarão fases depressivas, que podem durar meses ou anos, intercaladas por fases de humor normal. Quer dizer, um dia a pessoa está mal, mas outro dia está beleza. Aí depois cai de volta e fica mal de novo. Então, assim, tem gente que vive a vida inteira assim. Porque não é tão grave, mas é grave. Esse tipo de perturbação depressiva é expressamente incapacitante e tem uma natureza unipolar. Uma forma. O que significa que não há episódios de mania ou hipomania. Habitualmente designa-se também por depressão clássica ou clínica. Eu estava agora há pouco conversando com uma irmã aqui, eu não sei se ela vai estar de volta, que ela teve depressão, ela estava comentando. Né? E ela teve uma depressão, e ela sabe que é uma doença da alma. Porém, certos estágios é necessário acompanhamento clínico, seja com psicólogo, com psiquiatra, com médico, enfim, é necessário. E às vezes as pessoas se negam a isso. Porque a pessoa ir parar num psiquiatra, mas tá louco. Não. Esse caso aqui que nós estamos falando, da depressão, perturbação depressiva recorrente,
A pessoa tá um dia tá normal, outro dia já não tá. Né? E não tem idade para isso, como nós vimos aqui. Circunstâncias à nossa volta geram perturbações, com certeza. Por isso vem a palavra e diz o seguinte, que nós temos que ter a nossa mente cativa a Cristo, presa. Porque veja bem, as coisas negativas, a tendência delas é nos afetar. Mas é óbvio, qualquer má notícia nos afeta, bate no nosso psicológico, no nosso sentimento e afeta. Com certeza. Porém, é o mesmo que dizer que um corredor que pratica atletismo, ele vai querer correr uma maratona sem nenhum preparo. Ele não se alimentou bem, não tomou hidratantes, não descansou. Quanto você acha que ele vai correr? Se é que vai correr. A mesma coisa é a alma. O hidratante da alma, o alimento da alma, o que sustenta a alma, é a palavra de Deus, não tem outra coisa. Não é você ir lá na igreja simplesmente cantar e não. É você viver a palavra, é você ter a palavra. Por isso que quando Deus falou com o povo de Israel, no início ele disse, olha, hoje eu vou botar um negócio diante de vocês, eu tomei uma decisão e eu vou fazer o seguinte. A partir de hoje eu vou botar o bem e o mal para vocês escolherem. A bênção ou a desgraça. Porque Deus estava cansado, então ele fez isso. Falou, ó, se vocês me obedecerem, se vocês viverem a minha palavra naquele tempo, já existia o diabo, óbvio. Já existiam os problemas com o diabo. Então Deus falou, agora vocês vão decidir, ou vocês escolhem viver assim, ou vocês escolhem viver assim. Se vocês escolherem viver assim, a bênção, a vitória, a prosperidade, enfim. E se vocês escolherem viver assim, vocês vão ter muitos problemas. Vocês vão ser desobedientes à minha palavra. Então, partindo daí, e olhando para o que eu estou olhando, se nós tivermos uma alma bem nutrida com a palavra, com as coisas de Deus, podemos até sofrer momentos depressivos, sim. Mas não ficar um longo período nessa situação. Porque vamos ver na Bíblia. Mais para frente um pouco. Agora não, só dando, são pequenas introduções que eu estou mostrando de palavras técnicas e como é e o que é os efeitos dentro de uma depressão, o que pode acontecer. Porque tem pessoas que têm depressões diferentes. É depressão, mas é com outros nomes dentro dela. Vocês estão vendo comigo aqui. O apóstolo Paulo diz assim para nós, olha, você ressuscitou com Cristo? Rapaz, então você já não vive mais nessa terra como você vivia antes, não. Agora você começa a pensar nas coisas de cima, no céu. Porque eu já expliquei isso, se não me engano, no estudo passado. Nós somos seres espirituais com uma casca vestida por fora. A alma é um ser espiritual. A alma não morre. Morre o corpo. E o espírito volta para Deus. Foi ele que deu. Volta a alma, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Então Deus preparou um futuro para a alma. Um lugar que ela nunca viveu. Que é o ser espiritual, eu. O eu espiritual. Que é o você espiritual. Então você já sabe o que acontece. Existe uma guerra para que a gente não chegue nesse lugar. E hoje nós falamos de depressão, é uma doença do século. A doença da alma. Almas afetadas. Almas sem rumo, sem equilíbrio. E não é fácil. Vamos aqui ao ponto 3. O que diz aqui? O ponto 3 diz assim: destimia. Destimia é o ponto 3. São 10. A destimia é caracterizada por sintomas
mais ligeiros e menos evidentes em comparação com o episódio depressivo ou depressão recorrente, foi o que nós vimos ali atrás. Porém, a perturbação é persistente e os sintomas prolongam-se durante muito mais tempo. Pelo menos 2 anos, por vezes décadas, razão pela qual esta perturbação também é chamada de depressão crônica. Você já parou para pensar? Você ficar com a sua alma doente cronicamente? Mas eu vou dizer uma coisa para você aqui, meu irmão, minha irmã, meu amigo. O que os médicos não podem fazer, Deus pode fazer. A palavra de Deus pode fazer. Eu tenho falado várias vezes aqui que nós somos, tem gente que gosta, né? É hipocondríaco que se fala, né? Pessoas que gostam de tomar remédio, né? Por isso que quando for o negócio de química, veio ao meu pensamento. Logo no início, quando lemos, que pode ser também falta de líquido do cérebro. Porque todo remédio que se toma, tudo que se toma, vai entrar na boca, passa pelo esôfago, vai no estômago, do estômago é diluído, vai para os rins, vai para o fígado, circula no sangue e passa no cérebro. Você dá conta? Por que o bêbado fica bêbado, o drogador? Porque vai para o cérebro. Causa desequilíbrio no cérebro. Então, pode afetar sim. Agora, a palavra de Deus, ela não entra pela boca. A palavra de Deus entra pelo ouvido, na mente. Ela vai direto na mente. Gente, eu estou falando um negócio para você que é incrível isso que eu estou te falando. É incrível isso. Tudo que se come, se toma, passa pela boca para chegar no cérebro. Não. A palavra de Deus não dá essas voltas todas. Ela entra direto no cérebro e do cérebro ela rega o corpo inteiro. E para na barriga também. Como Jesus disse, que do nosso ventre ia fluir rios de água viva. Perdão. Não está escrito? Então, o que acontece é que muitos de nós, hoje, não queremos ouvir a palavra de Deus. Porque queremos viver da forma que queremos viver. E a palavra de Deus confronta sempre com os nossos erros, sempre com os nossos pecados. E quando a sua alma é enferma, a primeira coisa que fazemos é corremos para o médico. Mas não corremos a palavra. Que também faz parte. É o primeiro remédio para a alma. É a palavra. E os doutores seriam a segunda parte. Você está me entendendo o que eu estou falando? Porque o Espírito Santo começa a atuar em você. A falar com você. A dirigir você. É muito importante nós sabermos isso. Por isso que nós temos que fazer uma coisa como Jesus disse. Olha, vocês amem a Deus sobre todas as coisas. Amem a Deus. Mas as pessoas hoje, os crentes hoje, estão amando a Deus por último. Estão amando qualquer coisa, menos a Deus. Porque amar a Deus é obedecer a Deus. É servir, não é ir somente ao culto, é fazer a obra de Deus. Porque a igreja de Jesus Cristo não tem uma outra tarefa, a não ser o id. Não tem outra tarefa. Qual é a outra tarefa que Jesus deixou? Essa foi a grande comissão. Ele disse, vocês vão por todo o mundo e preguem o evangelho. Liberte os cativos. Porque a catividade não era somente espiritual de endemoniados. Era de tradições, muitas tradições
E quando Jesus veio, ele quebrou essas catividades através da palavra. Você se esquece que quando os discípulos voltaram, né, na primeira saída que eles deram, eles voltaram e disseram, Senhor, ficaram maravilhados. No teu nome. Os demônios nos sujeitavam e pá. Porque isso é palavra. Palavra de quem? Palavra de Deus. Se essa palavra não tiver efeito na nossa vida, irmão, nós estamos perdidos. Porque o Espírito Santo tem que trabalhar em nós. Nos guardar. Guardar a nossa mente. De tudo que o diabo queira fazer contra nós. Porque Deus pode até permitir. Nós vamos ouvir casos aqui, inclusive, muito interessante. A pastora Simone vai estar comigo qualquer hora dessa, eu vou chamar, para estar comigo em espanhol e português e contar o que aconteceu com ela. A pastora Simone que prega aqui. Se você olha para ela e diz, ela teve... É incrível o caso dela. Como Deus tratou com ela. Então as pessoas às vezes não entendem. Né? Não entendem. Depressão é uma coisa séria. É uma doença da alma, sim. E que sofre com consequências também. Perda de parentes, enfim. Né? Ela também gera, claro que gera. Se você não estiver bem preparado, principalmente, aí é um baque só, né? É um baque só. Então, meus queridos, nós não estamos tratando aqui de um assunto qualquer. O assunto que estamos tratando aqui é um assunto sério, é um assunto atual, é um assunto desse século. E que tem afetado a muitos crentes. A muitos crentes tem afetado. Então, é preocupante porque nós observamos que as pessoas hoje querem viver um evangelho fácil, um evangelho barato. Esse evangelho mundano como muitos estão vivendo hoje. Com um pé lá e o outro pé lá, outro lá também, porque não tem um pé cá. Se tem um pé cá, não tá com Deus, porque tá com o pé lá. Então, nós temos que viver o evangelho santo, o evangelho puro, sem mancha. Né? Porque o evangelho de Deus ele é puro e sem mancha. Que Deus nos guarde disso. Uma mente ativa com Deus dificilmente pega um problema desse. Se a sua mente está ativa nas coisas de Deus, você está ativo. Sua mente não está parada não, para atividade das coisas de Deus. Gente, você não tem espaço para isso. E Deus não vai permitir, Ele vai te guardar, porque você está na atividade dEle. Mas tem muita gente hoje que Deus tem chamado para fazer a obra dele e não quer fazer. Afeta? Claro que afeta. Mas é óbvio que afeta. Porque as pessoas pensam que sabem que teriam que fazer e não estão fazendo. Eles sabem, elas sabem. Também. Já ajuda a gerar. Porque está em falha, está em falta. Vocês pensam que é brincadeira? Não é brincadeira. Deus não é de brincadeira. Deus não trata nada com brincadeira, com leviandade. Deus trata as coisas com muita seriedade. Só que hoje, quando se fala de depressão em crente, alguma coisa Deus quis ou quer com isso. Deus não trata ninguém sem um objetivo. Não. Deus trata com as pessoas, conosco, sempre com um objetivo. E eu louvo a Deus porque nós podemos estar aqui hoje falando desse assunto, aonde não ter passado, mas com o conhecimento que estamos adquirindo, com pesquisas, etc., e pessoas nos dando informações, pessoas que passaram. E o que mais me encanta e me impressiona é quando as pessoas dizem, olha pastor, que nem a casa da irmã Elisângela que está aqui, agora de volta, como ela falou, ela disse, olha pastor, acontece assim, 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 porém é uma doença espiritual, é da alma. Quer dizer, ficou enfatizado que tudo pode ajudar a ter esse problema. Porém, o primeiro problema
é a nossa alma. O que está acontecendo com ela? Aonde estamos ocupando a nossa alma ou não estamos ocupando ela em nada? Daquilo que Deus determinou. Né? Eu começo a pensar na palavra, eu vejo vários casos de pessoas que passaram por problemas depressivos, não tiveram uma depressão prolongada. Nós vamos ver aqui na Bíblia. Eu não me lembro de ninguém que ficou com um problema prolongado de depressão, mas que passou por problema depressivo, passou. Oxe, passou. Então nós temos que entender que nós não estamos lidando com uma coisa qualquer. Eu expliquei que a minha irmã Alzira faleceu de um câncer que ela pegou, que nasceu nela. Talvez Deus até proporcionou, permitiu. Mas ela tomou muito remédio, gente. Foi muitos anos tomando remédio para acalmar a pessoa. Para acalmar do quê? Ela não era agressiva, ela era uma pessoa que vivia mais caída do que... E quando tomava aquilo era um derruba-leão, eu me lembro. E aí, quando chegou no momento, ela falou, não, eu estou cansada daqui, eu não quero mais ficar aqui. Chega. Eu sei que tem um lugar melhor para mim, eu quero ir embora para lá. Para isso Deus criou o céu para nós, para a nossa alma. Mas a nossa alma não pode estar enferma. Tem que estar bem viva, bem esperta e servindo a Deus. Imagina quantos anos de sofrimento. Tinha dias que estava melhor, e quando tomava o abaixa-leão, buf. Então, é bem difícil uma situação assim. E nós vamos ver aqui o último caso dentro da depressão, que é a depressão bipolar tipo 1. Até aqui. Nós vamos ver até aqui. Vamos falar, são 10, falamos 4, né? Agora veja bem. Esse tipo de depressão ocorre na perturbação bipolar, que anteriormente era conhecida por perturbação maníaco-depressiva. E é menos comum que a depressão unipolar, quer dizer, uma depressão mais agressiva, se vê menos, mas ela é mais agressiva. Essa doença envolve uma alternância entre fases depressivas, fases de humor moral e as chamadas fases maníacas. As fases maníacas são caracterizadas por um humor excessivamente eufórico, associado à hiperatividade, olha aí, inquietação e necessidade reduzida de dormir. A pessoa um dia está assim, moribunda assim, e outro dia está subindo pelas paredes, gente, está fazendo tudo. Que coisa, gente. Você vê o poder e a ação da mente. Isso é tremendo, a alma. Você já viu pessoa assim? Claro que já está cheio de gente assim. É incrível isso aqui. Isso aqui, quando eu li, eu falei, nossa, gente, que barbaridade é essa? Agora veja bem aqui. Agora veja bem aqui. Veja bem aqui. A mania afeta o raciocínio. Ok? O julgamento e os comportamentos sociais, causando graves problemas e dificuldades. Práticas sexuais indiscriminadas e inseguras, ou decisões financeiras ou de negócio pouco ponderadas podem ser o resultado de uma fase maníaca, na verdade, na vida de um indivíduo. Na sequência de um episódio de mania, as pessoas afetadas frequentemente desenvolvem uma depressão. Eu me lembro, porque isso não é novo, é que como tem aumentado muito o número de pessoas afetadas por essa enfermidade da mente, da alma,
está sendo mais visto. Mas quando era menos visto, eu me lembro que teve um, não vou citar o nome dessa pessoa, porque eu não tenho autorização, mas lá da minha cidade, e era um homem de influência, né? Um homem de influência no clube lá. E com certeza ele estava passando por uma grande depressão. E ele, nesse problema que ele teve, ele se jogou do seu apartamento, não sei que andar era, e morreu. Nós observamos que isso tem afetado, porque não podemos esquecer, irmãos, que Jesus disse, olha, o diabo veio a não ser para matar, roubar e destruir. Mas você não pode se esquecer que ele disse assim, eu vim para dar vida e vida em abundância. Vida plena, vida saudável, uma vida feliz, só em Jesus. Lamentavelmente a gente olha para isso que eu estou olhando e eu vejo muita Bíblia na minha mente, muitas coisas da palavra. Jesus, numa fala dele, diz assim, olha, se as minhas palavras estiverdes em vós, quer dizer, se você viver as palavras que eu tenho dito, não foi o que ele disse? Se as minhas palavras estiverem em vós, não foi? E vós estiverdes nas minhas palavras, não foi? Quer dizer, você tem que viver o que ele está dizendo. Então você vai pedir o que você quiser. Quem quer viver assim? Hoje quase ninguém. Hoje muitos querem viver à sua maneira, da sua forma. Ah, não precisa ser assim. Não. Se está escrito é assim mesmo. É fácil? Não. E Deus quer o bem, Deus quer a saúde do seu povo. Como que um filho de Deus vai poder estar dentro de um templo depressivo? Minha irmã, engraçado que 2 anos atrás, a minha irmã Zira, eu estive no Brasil, né? Inclusive preguei na igreja sede 2 anos atrás. Foi quase essa época. 2 anos. E graças a Deus ela estava lá. Pude abraçá-la. Me deu conselho. Me deu conselho como se fosse a última vez que eu ia vê-la. Me lembro como se fosse hoje, até me lembro das palavras que ela falou. Então, gente, é tão triste, né? Eu, pelo menos, dá tristeza, né? Para encerrar, eu quero dizer uma coisa para você que veio na minha mente. Você sabia que o sol, desde que ele nasce, das 8 da manhã, por exemplo, vamos pôr às 7 da manhã, que só aqui tá calor, das 7 da manhã às 10, o sol é benéfico. Passou desse horário é maléfico. Faz mal. Porque o sol tem vitamina D, produz no nosso corpo a vitamina D. Você acredita nisso? O sol. Não é ficar lá que nem uma carne no barbecue lá, no churrasco lá, assando lá, cheio de creme. Não. É aquela caminhadinha que você dá de manhã no sol, assim. Esse o sol produz. Você já reparou que quando as crianças nascem, hoje está menos, mas no passado era mais, nascia e ficava uma amarelinha? Eu não esqueci o nome disso. E o médico diz, precisa tomar sol. Entendeu? O corpo precisa de ferro, magnésio, fósforo. O corpo, porque somos terra. Tudo isso tem na terra. É outra coisa incrível, né? Tá, nós não somos pó. Tudo isso está no nosso corpo. Nós precisamos, faz falta, tem que pôr. A mesma coisa é a alma. O alimento da alma é a palavra de Deus. Não tem outra coisa. Com que se alimenta a alma? Com a palavra de Deus.
a mente. Meu irmão, temos que guardar a nossa mente. E para guardar a nossa mente, somente em Cristo. As circunstâncias geram coisas terríveis em nós. Pode ser que não vai gerar uma depressão, mas vai gerar um momento depressivo. Vai. Pode gerar, claro que pode. Mas com a mente guardada em Cristo, isso aí passa. Não fica. Amém? Semana que vem nós vamos dar seguimento. Se Jesus não voltar, obviamente, vamos dar seguimento. Aí vamos falar sobre... Mas tem mais uma outra parte aqui. Eu preciso terminar essa parte aqui, eu não posso deixar. Essa parte eu não posso deixar, que faz parte do que eu estou dizendo. Diz assim, olha... já pus ali na rádio. A expressão que melhor descreve este turbilhão emocional é alternar entre o topo do mundo e o fundo do poço. Que miséria, gente. Os sintomas das fases depressivas, da perturbação bipolar, são por vezes difíceis de distinguir daqueles da depressão unipolar. Porque uma hora está lá e depois está lá. Entendeu? É a última fala essa aqui. Agora eu estou vendo. Exatamente. É a última fala que me faltava. Então, a expressão, olha só, hein? A expressão que melhor descreve este turbilhão emocional é alternar entre o topo do mundo e o fundo do poço. Eu conheço pessoas assim, que uma hora está lá para baixo e outra hora está com tudo. O sintoma os sintomas das fases depressivas, da perturbação bipolar, são por vezes difíceis de distinguir daquela depressão unipolar. A irmã Elisângela participou comigo em espanhol, ela está botando algo aqui que eu vou ler, porque ela já teve esse problema, ela falou inclusive lá. Amém, minha querida avó Simone. Amém. A Elisângela diz o seguinte, olha, o síndrome do pânico já mostra a predisposição para a depressão. Eu tive síndrome de pânico por 17 anos. Uau! Uau! Uau, meu Deus! Uau! E aos 27, a depressão. Obrigado, irmã Elisângela, por você participar conosco aqui. E vamos estar aqui seguindo falando sobre isso. Gente do céu. Que Deus nos guarde, viu, vó Simone? Que o Senhor nos guarde, viu, irmã Elisângela? Que não tenha mais isso. Temos que encher a nossa alma com o pão do céu, que é a palavra. Ela falou aos 17 anos. E aos 27 a depressão. Ela teve o síndrome de pânico aos 17 anos. E aos 27 ela teve depressão. Quer dizer que ela ficou um bom tempo. Rapaz. Meu Deus. É uma coisa assim que me deixa estarrecido, me deixa perplexo. E é como eu disse, eu só queria saber da minha irmã Elisângela. Assim, nesse período ela estava na igreja servindo a Deus. É isso que eu queria saber dela. Na obediência à palavra de Deus. É muito importante isso. Olha, a palavra de Deus fala tanta coisa que tem coisa que eu prefiro nem falar. Porque as pessoas podem mal me interpretar. Porque a palavra que está falando não sou eu, é a palavra. Mas mais na frente, se eu tiver que falar, eu vou falar dentro do que eu estiver falando. Ela está dizendo que foi devido às perdas emocionais. Devido às perdas emocionais. É assim, eu sei, ela perdeu. Eu sei da história, né? Eu estava no Brasil ainda naquele tempo. Perdeu um irmão que foi carbonizado num acidente.
Muitas coisas aconteceram. Estava assim, estava na igreja. Estava servindo a Deus, né? Mas aquilo que eu falo, fica interessante. A irmã Elisângela estava na igreja, ela era jovem. As circunstâncias foram mais fortes na mente dela. Não foi assim, irmã Elisângela? Não é brincadeira não, gente. Isso é um tema sério. Tema sério. E nós vemos hoje muita gente assim. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus está levantando pessoas da área que vai estar cuidando desse povo. Sabe por quê? Porque são almas. Falei, é isso mesmo. Por isso que, olha, irmãos, olha, por isso que a palavra de Deus, ela é linda. A palavra de Deus é linda. Nós temos que nos alimentar dela diariamente. Temos que estar com a nossa alma fortalecida, porque quando vem esses baques, que nem veio na vida da minha irmã Elisângela, a pessoa não decai tanto. Pode decair sim. Por exemplo, eu perdi meu pai, perdi minha mãe. E Deus me mostrou minha mãe quando foi, eu vi. E eu vi meu pai antes de ir. Eu vi. Tanto que eu falei com meus irmãos, e meu irmão ficou bravo e disse, você está louco? Eu falei, não. Deus me mostrou meu pai chegando lá no céu. 43 dias depois da minha mãe, ele foi embora. Mas graças a Deus, eu estava ativado, bem ativado ali na igreja, em Santos. Né? Estava fazendo a obra, como sempre fiz, né? Como missionário, como estou fazendo. Às vezes bate na gente, situações, né? Bate. Lógico que bate, ninguém é de ferro. Mas se você está bem calçado em Cristo, passa. Porque a palavra é mais forte. A palavra de Deus. A avó Simone está dizendo aqui, olha, avó Simone, obrigado pela sua participação, vó. Passei por momentos difíceis e ainda passo. Mas realmente, pastor Elias, quando compreendi a palavra de Deus, foi o que me ajudou e me ajuda a cada dia. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, eu estou mostrando aqui para vocês, para mim, e gente que passou por problema, que nem o caso da irmã Elisângela, de depressão, e pastora Simone passou também, vai estar aqui, a pastora Simone vai estar comigo, vai contar para vocês. Se a palavra que nós trazemos aqui não tiver efeito nas nossas vidas, irmãos, estamos perdidos. Eu digo para você com sinceridade, tal é a confiança que eu tenho nessa palavra que eu estou dizendo isso. Que se essa palavra que nós falamos aqui, palavra de Deus aqui, ela não tiver força, irmão, nós estamos perdidos, irmão. Meu pai. Glória a Deus, vó Simone, pelo seu testemunho aí. Isso vem somente mostrar que você pode estar passando pela situação que você tiver. Se agarre na palavra, que essa é a melhor medicina que existe. A minha irmã Elisângela Fogaça escreve e diz o seguinte: falta nas igrejas abordagem desse assunto e grupos específicos de conversa sobre os problemas ou atendimentos individuais. O que é até melhor, porque há cristãos sem sabedoria e que acabam por passar, deixa eu ver o que está escrito mais aqui, e acabam por passar adiante o que é compartilhado, mas não no intuito
mas não no intuito de testemunho. Olha só. Mas em tom de fofoca e discriminação, grupos de depressivos, divorciados, ex-drogados e etc., homossexuais, etc., e ex-homossexuais, etc. Olha, minha irmã Elisângela, estou de acordo com você plenamente. E vou dizer para vocês, isso me dói, escutar isso. Dói na minha alma. Porque o trabalho que Deus deu para a igreja fazer, não estão fazendo. Nós não estamos fazendo. Eu não tenho um grupo aqui como igreja, não tenho. É a rádio que eu estou aqui. Só tenho a rádio. Aqui pela rádio eu estou tentando fazer. E aqui é pelo mundo inteiro. E inclusive subo isso tudo que eu estou falando com vocês aqui no YouTube. Está sendo gravado ainda, não parei de gravar. Até que eu oro, eu estou falando. E o testemunho de vocês, para mim, é muito importante. Cada um de vocês que testificam aqui dentro desse tema, para mim é muito importante. Me anima, né? Mas ao mesmo tempo me dá tristeza porque eu escuto coisas de membros, né, que estão vendo o que está acontecendo. Então isso é triste, né? Isso é muito triste. E eu não posso fazer nada, né? Não posso fazer nada. Mas, gente, eu fico feliz de poder estar com vocês. Semana que vem vai ter mais, tá bom? Semana que vem vai ter mais. Agradeço a avó Simone, a irmã Elisângela Fogaça. Agradeço quem mais está aqui? Oh, meu pai. Ai, meu pai. Quem mais está aqui, Jesus? A Lucimara Santos, a Rose Ribeiro e a Roseli Vicente, minha prima. Agradeço a cada um de vocês. Orem por nós, viu, irmãos? Não é fácil, a gente está aqui, não é fácil. Orem por nós, nos ajudem em oração. E se o Senhor permitir, ok? Vamos estar de volta aqui. Ela diz assim, irmã Elisângela, se for pensar com propriedade nesses assuntos, podemos perceber que ao invés de ajudar no processo de cura, acabamos por permitir que a igreja adoeça cada vez mais. Uau! Uau! Isso é triste. Que Deus nos dê graça, irmãos. Que Deus nos dê sabedoria. Sabe, eu falo para vocês com tristeza. Muita tristeza eu falo isso. Porque, lamentavelmente, nós não estamos olhando para as ovelhas, nós não estamos tirando o carrapicho, como dizia meu pai, né? Não estamos cuidando, não estamos dando medicina para cuidar das ovelhas, da saúde das ovelhas, né? E ela diz assim, a irmã Elisângela, o trabalho dessa rádio é maravilhoso. Deus vos abençoe. Amém. A honra e a glória para o nosso Deus. A alegria nossa de poder estar aqui. Amém? Gente, muito obrigado pela audiência, pela paciência. Prometo voltar semana que vem, se Jesus não voltar. E com a ajuda de vocês aqui, vamos adiante. Um beijo para cada um de vocês. Deus os abençoe. Bom final de semana. E não se esqueça que Jesus te ama. Jesus te ama. E nós também. Muito obrigado, gente. Fiquem na paz do Senhor. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau. Daqui a pouco tá no YouTube, tá? Você pode assistir lá de novo. Até mais. Oh, Jesus. Vou ter que ligar pra Ana. Vamos ver aqui. Oh, Cristo Jesus, meu Senhor.